Um cristão pode beber? Em tempos de grande frouxidão doutrinária, em que a verdade tem sido tão relativizada pelos ensinos daqueles que deveriam ser exemplos para o rebanho, podemos ver que, ao contrário de serem uma referência, esses tais têm promovido escândalos sem precedentes. Tudo isso nos mostra o estado de decadência moral e espiritual dentro do meio cristão. Estamos certos de que a única maneira de escaparmos dessa corrupção será nos mantermos dentro dos ensinos das Escrituras Sagradas, sem dela tirarmos ou acrescentarmos nada. O uso do vinho na Antiguidade. A primeira menção de vinho nas Escrituras está em Gênesis, no capítulo 9, versículo 20 e 21. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 1, diz assim: O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Com o aumento da população mundial, as grandes secas, as escassez de água, onde não se havia um sistema de filtragem e armazenamento de água eficaz, e muito menos tratamento de esgoto, encontrar um poço de água limpa dava-se o nome de Poço de Água Viva. E isso era um feito raro, ao ponto de gerar até disputas pelas pessoas que o encontravam. Em Gênesis, no capítulo 26, versículo 19 e 20, diz assim: Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Os antigos estocavam água da chuva, pois os poços nem sempre tinham água de boa qualidade. Com constantes secas, sem nenhuma técnica eficaz de purificação das águas das chuvas ou dos poços de águas muitas das vezes barrentas, e sem nenhum conhecimento médico sobre as várias doenças adquiridas por essas contaminações, tais como as doenças de pele, estômagos, intestino, o vinho passou a ser a bebida mais segura para o dia a dia. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, nos dá essa referência: Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Porém, devido ao seu poder de embriaguez, após um tempo de fermentação, foi necessário recorrer ao hábito de misturar os dois ingredientes, vinho e água, tanto para purificar a água para matar a sede, como para ser usada nas refeições diárias e nos eventos festivos, sem correrem o risco da embriaguez. As famílias tradicionais judaicas, gregas e romanas usavam essa prática, pois o objetivo era promover a confraternização e não a embriaguez dos convidados e as consequências que ela causava. Como o vinho era usado na vida diária, devido à dificuldade de se obter água pura de qualidade, era comum a diluição até de 20 partes de água por uma parte de vinho, caso esse vinho fosse bem concentrado. Outros diluíam 8 partes de água por uma parte de vinho. Quem se obstinava a tomar o vinho puro caía na embriaguez e no ridículo social. No Evangelho de João, no capítulo 2, vemos as bodas e as águas feitas em vinho. A partir do versículo 6 nos diz assim: E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: Enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Porque o Senhor Jesus utilizou as talhas de pedra e não os antigos recipientes que já haviam estocado o vinho. As pedras, elas não aderiam às impurezas como os vasos de barro. As talhas de pedra mantinham por mais tempo
a temperatura natural da água. E isso tardava o processo de fermentação. No versículo 10, o mestre Sala diz sobre o vinho bom. No grego refere-se àquilo que é apropriado, excelente em sua natureza e características, aquilo que está adaptado ao objetivo. Qual era o objetivo? A embriaguez dos convidados ou a confraternização? As bodas duravam dias e o objetivo era manter os convidados bem lúcidos para aproveitarem a confraternização. Quando o mestre Sala, ele elogia o vinho, dizendo ao dono da festa que ele havia reservado o melhor vinho para o final, ele estava se referindo àquele vinho que não embriagava, o vinho sem fermentação, aquele vinho preparado pelo Senhor Jesus. Conhecendo o caráter do Senhor Jesus, como as Escrituras nos ensinam, temos a certeza que o Senhor jamais faria um vinho que iria embriagar aquelas pessoas, que iria levar aquelas pessoas a perderem completamente o equilíbrio emocional e racional. O Senhor Jesus, ele nunca tomou um vinho que viesse a embriagar. O vinho sem fermentação, o vinho que não embriagava, era o vinho novo. O vinho que estava ainda no início do seu processo de fermentação, que não tinha o poder alcoólico e era misturado com água a fim de que todo o seu poder nocivo viesse a ser neutralizado. As talhas de pedra, elas não retinham impurezas como as de barro. Jesus não reutilizou as vasilhas onde estavam os vinhos do anfitrião. Por que o Senhor Jesus não reutilizou os vasos onde estavam os vinhos antigos? Porque certamente esses vasos já haviam sido contaminados pela fermentação. O Senhor Jesus, então, ele se utiliza das talhas de pedra, porque as talhas de pedra mantinham o líquido, seja a água, seja o vinho que ele viesse a fazer ali, a uma temperatura ambiente, livre de contaminação e livre do processo acelerado da fermentação. Pode um cristão fazer uso de bebida, como alguns afirmam? Vejamos o que diz Levíticos no capítulo 10, a partir do versículo 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Em Ezequiel, capítulo 44, versículo 21, diz assim: e nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Era proibido aos sacerdotes e os levitas ingerir vinho ou bebida alcoólica ao entrar no santuário para oferecer sacrifícios e serviços ao Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Todo cristão é um sacerdote. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A palavra templo aqui tem o mesmo sentido da palavra usada no Velho Testamento para o santuário e o Santo dos Santos. Todo salvo, o seu corpo é templo do Espírito Santo, o lugar santíssimo, o lugar onde se deve prestar cultos a Deus, prestar serviços ao Senhor. É o lugar onde se deve mantê-lo puro, saudável, para servir a Deus. Essa palavra templo, ela faz referência ao santuário e ao Santo dos Santos, o lugar onde Deus habita, o lugar onde no Velho Testamento somente os sacerdotes e levitas entravam para prestar serviços e sacrifícios ao Senhor.
Essa palavra tem o mesmo sentido no Novo Testamento, quando faz referências que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o santuário do Senhor, onde devemos manter-o saudável e limpo para servir ao nosso Deus, para prestar sacrifícios agradáveis ao Senhor. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É lamentável quando vemos que algumas pessoas dizem que a palavra de Deus não proíbe o uso da bebida alcoólica e o uso do vinho. Não podemos nos esquecer que o vinho utilizado nos nossos dias, ele além de passar pelo processo da fermentação natural da uva, ele tem a adição do álcool industrializado. Não justifica a nenhum cristão genuíno, lavado e remido no sangue do Cordeiro, necessitar ou degustar o vinho alcoólico com o objetivo de simplesmente ter uma satisfação pessoal. A palavra de Deus nos mostra claramente que o vinho era utilizado naquela época por motivos de força maior. E até mesmo os romanos, que eram um povo promíscuo, os gregos, eles faziam a adição de mistura com água a fim de enfraquecer completamente e tirar do vinho o seu poder de embriaguez. Vimos que todo cristão é um sacerdote e que seu corpo é o santuário do Espírito Santo, onde se deve mantê-lo puro para serviço do Senhor. A palavra de Deus tem um norte para aquele que deseja fazer a vontade do Senhor. O vinho de hoje é um vinho que, além de passar pelo processo natural de fermentação, ele tem a adição do álcool industrializado, tornando-o potencialmente muito mais perigoso à saúde. Que o Espírito Santo esclareça o seu entendimento e que conceda a você a compreensão necessária para entender tudo aquilo que a palavra de Deus tem para o nosso benefício. A maneira correta como andarmos na presença de Deus. Ouça os conselhos da palavra de Deus e que o Espírito Santo esclareça ainda mais o seu entendimento. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.